Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando cada um nesta manhã, que a graça do Senhor seja derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que o Espírito Santo do Senhor venha nos direcionar para a palavra de Deus, para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Vou estar lendo aqui em Romanos 10, versículo 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque ele lhes deu o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: conformosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecemos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amados, aqui mostra claramente que Jesus veio para cumprir a lei, porque ninguém era capaz de cumprir a lei, porque a lei era preciso seguir perfeitamente a lei, e os homens não eram capazes de cumprir a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei e para trazer a redenção pela graça. Ou seja, Jesus veio, cumpriu a lei, e agora em Cristo temos a salvação. É tanto que a palavra diz: aquele que confessar o nome do Senhor e crer que Cristo ressuscitou dos mortos será salvo. Porque ninguém era capaz de cumprir a lei, mas Cristo veio, cumpriu a lei, e nele agora há salvação para todo aquele que crê. Olha só o que diz aqui a interpretação desse texto. A lei exigia obediência completa, visto que ninguém era capaz de cumprir isso. Todos foram condenados e amaldiçoados por ela. Isso mostra a impossibilidade de ser salvo por meio da lei e o fato de que todos podem ser salvos por meio do Evangelho. A justiça da lei exigia perfeita obediência. A justiça da fé pede somente confissão de pecados e entrega a Deus
por meio do Espírito Santo, liberta da lei do pecado e da morte, transforma a natureza da vida, ou seja, Cristo é a nossa salvação. É por meio de Cristo que alcançaremos o céu. Queremos morar nas moradas celestiais, que faremos parte do reino de Deus, porque Cristo veio, cumpriu a lei, se entregou como um cordeiro mudo, sem pecado algum, por toda a humanidade, e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para completar a obra a qual ele veio fazer. A morte de Cristo é o fim da lei, ou seja, ele cumpriu a lei. E quando ele morre, ele leva consigo todo o pecado da humanidade, e o pecado da humanidade morre ali com ele. E quando ele ressuscita para a redenção da humanidade. E nele nós temos salvação. Então, quando entendemos que Cristo veio, cumpriu a lei e fez com que, pela sua morte e ressurreição, todos possam alcançar a salvação. E como alcançar essa salvação? Confessando os vossos pecados, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, crendo na tua morte e na tua ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Mas Ele veio como homem perfeito, cumpriu a lei, fez a vontade de Deus e entregou a si mesmo por todos nós, para que por Ele todos nós possamos ser salvos. Amados, ninguém é capaz de andar fielmente na lei. Ninguém é capaz de cumprir 100% a lei. Só Cristo. Cristo veio para cumprir essa lei. Porque se fôssemos para ser salvos pela lei, todos seríamos condenados. Porque nenhum de nós seríamos capazes de cumprir a lei à risca. Então todos seríamos condenados. E Deus, sabendo que o homem não era capaz de cumprir a lei, Ele entende a necessidade de descer da tua glória e se fazer homem, e habitar no meio dos homens, e levar consigo todo o pecado da humanidade, e entregar-se na cruz como um cordeiro para sacrifício, para morte e ressurreição. A morte representa quando morre o pecado, e a ressurreição representa a transformação. Ou seja, Jesus leva consigo todo o pecado, e aquele pecado é entregue ali na cruz, e quando ele morre, o pecado morre com ele. Quando ele ressuscita para a glória de Deus, para uma nova vida, para uma transformação. E assim é o homem que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele morre para o mundo, ou seja, ali o pecado morre junto com ele e ressuscita para Cristo, para a salvação, para a redenção dos pecados, para uma nova vida, uma vida em Cristo. E é somente por Cristo que nós alcançaremos a graça, a salvação e a misericórdia do Senhor. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos nessa terra. Só alcançaremos a perfeição quando formos arrebatados com Cristo. Então receberemos um novo corpo e seremos transformados pela glória de Deus, pelo poder que há em Jesus, e teremos uma nova vida, um novo corpo, um corpo santificado, transformado. Aí sim seremos perfeitos, como Cristo é perfeito. Não deixe o tempo passar para buscar a Cristo. Não deixe que a morte venha te pegar de surpresa e você não tenha conhecido a Cristo. Não perca tempo, amados. O tempo é hoje, é agora. Busque ao Senhor, aceite a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, porque Ele é perfeito e Ele cumpriu a lei para a minha salvação e para a sua salvação. Que Deus abençoe cada um nesta manhã e que a paz do Senhor seja sobre vocês.